Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Todo aquele que está sempre, segundo, sendo influenciado pelos ímpios, a palavra diz, não sejais influenciado pelos ímpios, e tampouco assentei à mesa com os escarnecedores, a, com os zombadores. Porque todo aquele que permite ser influenciado, a responsabilidade é individual, mas todo aquele que permite ser mal influenciado, onde a má conduta sempre está corrompendo os bons costumes, aqueles que permitem ser influenciados por aqueles que são trevas, que não sabem o que vem a ser luz, e ainda que digam que são luz, e a trevas são mentirosos, a palavra diz. Por isso ele nos ensina: apartai-vos do mundo, não seguis segundo o padrão do mundo. Fugis de todos aqueles que, na verdade, queiram se passar por luz, mas na verdade a aparência do mal, estão sempre sendo dominados pelo mal. A palavra diz que quando Caim foi exortado pelo Senhor, o Senhor lhe disse: o mal espreita diante de ti, cabe a ti dominá-lo, e então não serás aceito, assim como foi aceito as ofertas de Abel. Mas ele fechou o semblante, tomou a forma do maligno, aonde a palavra diz: seja todo homem mentiroso, e o Senhor é a verdade. A única forma de andar segundo a verdade são aqueles que reivindicam a natureza divina. Quando Jesus, alguns diziam, mesmo aqueles que o seguiam e eram contrários à palavra, ele dizia: para trás de mim, Satanás. A tua atitude não se reflete a de Deus, mas antes a dos homens, aqueles que estão sempre como que mentirosos, como Jesus já dizia: de onde procede toda as vossas brigas, cóleras, iras? Aquele que ama uma briga ama o pecado. Não se procede da saída do vosso coração, porque o que entra pela boca sai no esgoto, mas o que contamina o homem é o que sai do coração. O coração, como uma semente má, maligno, embrutecido por conta do pecado, petrificado, aonde na verdade ele, tendo uma marreta, desmiuça a dureza do coração, mas aqueles que não se dispõem, ele tem na verdade um ferro o cetro de ferro, aonde a palavra diz que não há um mísero dos cacos espalhados ao chão que possa contender e dizer: por que faz assim. Ele faz como quer, segundo a graça. Aqueles que depositam a confiança e seguem segundo a graça, ainda que se tropecem em algum ponto, somos cumpridores por meio da fé, dom gratuito, para que ninguém se glorie nas suas próprias obras, lembrando sempre que é necessário, ambas caminham lado a lado, permanecer segundo aquele que é a luz, exercitando estas boas obras, a fim de que não apague a fé. Porque ambas caminham lado a lado. Ninguém pode dizer que um tem a fé e o outro as obras. Me mostra suas obras sem fé, que lhe mostrarei a minha fé através das obras. Obras sempre produzidas por aquele que é a luz, por aquele que é o elo da perfeição. E ainda que se tropece em algum ponto, somos cumpridores por meio da fé. E jamais se permite desfalecer na fé, uma vez que se dispõe constantemente a ouvir as suas advertências e acatá-las e perseverar dia após dia, não se colocando a um julgo desigual com os incrédulos. Não há comunhão daqueles que creem com os incrédulos, de luz com trevas,
não há comunhão de Cristo com Belial, não há comunhão daqueles que vivem de forma natural segundo o padrão deste mundo, com aqueles que vivem de forma sobrenatural, aonde estão sempre segundo independente da estação do ano, requer sempre estar produzindo os bons frutos, frutos dignos de arrependimento, que não ensoberbece, que não envaidece, que segue firmes e constantes o amor no mundo agonizante, aonde uns creem, os outros debocham, mas aqueles que debocham deixai, porque do Senhor é a ira e a vingança, e antes perseverai, sempre confessando a fé segundo a luz, a fim de que exponha aqueles que seguem mergulhados em densas trevas na sua ignorância. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.